Hoje eu quero trazer uma mensagem bem reflexiva. Tem mensagem que eu estou bem profético, profetizando, declarando. Hoje eu quero levar você a pensar. O tema dessa mensagem hoje é: a cura começa com a escolha. E eu queria ler com você Neemias, capítulo 9. Nós vamos ter bastante lições que irão levar você a refletir, buscar. É a mensagem que é você e Deus. Uma mensagem que vai ser direcionada para você. Você não vai pensar em outra pessoa. Eu quero que você receba essa palavra para você. Diz o seguinte: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvido aos teus mandamentos e os teus testemunhos com que testificaste contra eles, porque eles no seu reino, na sua abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que possuíste, e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos escravos, enquanto a terra que deste aos nossos pais para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nelas. Ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como bem lhe apraz. Estamos em grande angústia, contudo, por causa de tudo isto, firmamos um pacto, e escrevemos, e selamos nos nossos príncipes, e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Pai, esta tua palavra nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Um pacto que foram selados com os príncipes deles. Um pacto que foi selado com os levitas. Um pacto que foi selado com os sacerdotes. Um pacto que foi selado diante de todos com o Senhor. Um pacto para uma mudança, um pacto para uma transformação, um pacto para um impacto total naquela nação. E esse posicionamento gerou, ó Pai, uma mudança completa. Sozo é posicionamento. Sozo é se quebrantar, se arrepender, se curvar e reconhecer, ó Pai, que muitas vezes é necessário dar um passo para trás, ó Pai, para dar dois para frente. Muitas vezes é necessário, ó Pai, um pano de saco, um quebrantamento diante do Senhor, para que a misericórdia do Senhor flua sobre as nossas vidas. Nós pedimos que essa palavra venha acessar ao mais íntimo do coração, e que elas possam sair daqui totalmente, Senhor, ó Pai, transformadas, não parcialmente, mas na sua totalidade, corpo, alma e espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos, sozo é muito mais do que simplesmente uma cura física. Nós temos treinado e temos buscado em Deus para que esse culto ele venha acessar o seu coração, para que a cura física seja somente uma consequência ou uma parte do sozo sobre a sua vida. Porque o sozo é uma cura completa, corpo, alma e espírito. O sozo te leva a um reconhecimento, a um quebrantamento, a uma necessidade de abraçar a fé, abraçar a palavra e se apropriar de tudo aquilo que Deus tem para você. Esse povo estava passando por uma situação. Esse povo estava
sobre o jugo dos seus inimigos. Existem dores que vêm do ataque do inimigo, porque a palavra diz que o diabo, vosso adversário, ele não é um adversário. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio tentar, mas ele não vai prevalecer sobre a sua vida. Mas às vezes a gente sente a guerra, às vezes nós sentimos a batalha. E existem certas dores que vêm do inimigo. Mas existem dores que são consequências de escolhas não tratadas. Existem dores que são frutos da escolha que você tomou. Existem dores que são consequência do não posicionamento. Você precisa entender que nem toda prisão é externa. Algumas são construídas por decisões precipitadas. Uma decisão precipitada vai te levar a uma prisão externa, interna. Algumas são construídas por orgulhos não quebrantados. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E algumas são construídas por arrependimentos adiados. Falta do arrependimento, e a palavra diz que aquele que endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então a falta de uma posição ligeira para um arrependimento vai gerar uma cerviz dura, e esta vai chegar a um ponto que a palavra diz que talvez a pessoa não vai conseguir alcançar a cura. Em Neemias 9, o povo não está apenas construindo muros. É bem verdade que Neemias foi lá e o capítulo trata sobre a construção do muro. A cidade estava queimada, as portas do templo totalmente derrubadas e queimadas, o muro derrubado, e Neemias recebeu o relato que o povo que estava ali vivia em uma grande miséria. Mas esse capítulo não é apenas sobre reconstruir muro, não. Esse capítulo ele trata sobre reconstruir a consciência, assumir a falha. Eles poderiam culpar os reis dele, não, foi os nossos governantes que não nos orientaram. Eles poderiam culpar os inimigos, não, porque os inimigos são mais fortes do que nós. Eles nos subjugaram. Eles poderiam culpar o sistema, mas eles fizeram algo raro. Eles disseram: nós erramos. Tudo isso sobreveio porque nós erramos, nós abandonamos. E é aqui que começa a cura verdadeira. Porque enquanto alguém luta para provar que está certo, vai continuar preso. Mas quando alguém tem coragem de reconhecer que falhou, abre uma porta para a restauração. Quando você deixa de querer ser o certo em tudo, e a pergunta é: você quer viver sempre sendo certo ou você quer paz? Tem muita gente que só quer provar que ele está certo e abre mão da paz com pessoas, no casamento. Enquanto as pessoas estão tentando, quantas pessoas estão perdendo anos tentando defender posições, quando Deus está esperando apenas uma postura de arrependimento? A pessoa fica lutando o tempo todo e fica perdendo tempo. E Deus só está esperando de você um ato e uma postura de arrependimento. Porque o texto diz que mesmo vivendo na terra da promessa, eles estavam escravos na terra da promessa, Canaã. É possível estar na promessa e ainda estar preso. É possível frequentar o templo e ainda carregar cativeiros emocionais, um culto após o outro. É possível ter recursos, mas não ter liberdade. Hoje Deus não quer apenas curar sintomas, Deus quer curar
a raiz do problema. Porque a cura começa quando o coração para de resistir e começa a se render. Diga assim: a cura começa quando o coração para de resistir e se começa a se render. Esta noite pode ser a noite de um pacto. Eles fizeram um pacto. Talvez há uma necessidade de você fazer um pacto diante de Deus. Um pacto para uma mudança profunda. Um pacto para um posicionamento. Um pacto para um reconhecimento. Talvez seja a noite da sua escolha. Escolher abraçar a verdade e abrir mão das mentiras que você acreditou até então. Uma noite que você vai parar de se justificar para se transformar. O contexto mostra que o povo está diante das ruínas, mas não culpa o inimigo. Eles fazem algo raro, assumem a responsabilidade. E esse texto, esse capítulo nos mostra que reconhecer o erro é o primeiro passo para a cura. Eles colocam: nossos reis não têm guardado a sua lei, a tua lei. Eles reconhecem, e aqui é o problema de muita gente hoje. Pessoas perdendo anos porque não reconhecem que erraram. Pessoas tentando provar que sempre estão certas. Pessoas que querem aprovação mais do que a transformação. O que importa é a aprovação. Gente que vive no modo recalcular espiritual. Porque não há um arrependimento, não há quebrantamento, não tem direção. E fica o tempo todo no recalcular. Pega um caminho, e aí o GPS espiritual, recalculando a rota. E aí decide pegar um outro caminho, e o GPS diz, recalculando a rota, você está no caminho errado. E vira uma constância. Mas a palavra diz que aquele que se rende, aquele que reconhece, aquele que é submisso, aquele que se quebranta diante de Deus, irá ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. A pessoa que se curva diante de Deus sempre vai ter uma direção certa. Ela não vai se perder na rota, porque ela vai aprender. Pessoas que passam por milagre, mas não aprendem nada. São as pessoas que estão diante do mar vermelho, o mar se abre. O exército de Faraó morre afogado. As pessoas começam a cantar: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque o Senhor triunfou gloriosamente. Mas alguns dias depois, caminhando no deserto, se encontra em Mara. As águas são amargas e começam a murmurar. Esqueceram do que aconteceu lá no Mar Vermelho, porque não aprenderam nada ainda com o milagre. A cura não começa com imposição de mãos. A cura começa com quebrantamento verdadeiro. Entenda, a sua cura não vai acontecer com a imposição de mãos da equipe. A sua cura vai começar com o seu quebrantamento interno, com a sua entrega total. E esse quebrantamento, esse arrependimento nasce quando você tem uma visão da grandeza de Deus. O versículo 35 diz: na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil. Olha só, o que levou eles ao arrependimento, porque eles viram a grandeza de Deus, eles viram um Deus grande, um Deus que cuidou deles, um Deus que tirou eles, Abraão lá dos caldeus, e fez uma promessa da terra de Canaã, e essa promessa se cumpriu. Depois de andarem pelo deserto 40 anos, Josué entra com eles tomam posse da terra, uma terra larga, espaçosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra abundante de bens,
uma terra espaçosa, uma terra fértil. Eles reconheceram que Deus foi bom, eles reconheceram que Deus foi abundante, eles reconheceram que Deus foi fiel. Então o arrependimento deles se apegou à grandeza e à fidelidade de Deus. O que vai levar você a tomar posse do seu milagre é reconhecer que Deus te ama, que Deus quer o melhor para você, que Deus diz: se quiseres e ouvires, comereis do melhor nessa terra. Então essa grandeza vai te constranger, essa grandeza vai te levar a dizer: não, eu preciso me quebrantar. É melhor quebrantar diante de Deus do que quebrantar diante do mundo. O que leva alguém ao arrependimento não é o medo do inferno. Não, o que leva alguém ao arrependimento é o reconhecimento da grandeza de Deus. E a minha pergunta é: qual é a visão sua de Deus? Qual é a visão sua de Jesus? O filho do carpinteiro? Ou como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Entenda algo essa noite: a visão que você tem de Deus determina o seu nível de arrependimento, o seu nível de entrega, e vai determinar a sua identidade. Eu quero repetir isso: a visão que você tem de Deus vai definir o seu nível de arrependimento e de quebrantamento. Porque essa visão vai te constranger a se posicionar e a se quebrantar dele. Ela vai determinar o seu nível de entrega. Porque quando você começar a reconhecer que Deus é tudo na sua vida, Ele é o ar que você precisa, Ele é a direção clara que você precisa para os seus negócios, a direção clara que você precisa para restaurar esse casamento, vai mudar tudo na sua vida. E essa visão de Deus vai te levar você a tomar posse da sua identidade. E porque você vai reconhecer o tamanho da grandeza de Deus, você não vai aceitar uma vida qualquer para você mais. Você vai saber e vai reconhecer que você é filho amado, querido, e que o seu pai tem nome, Yahvé, o Deus que criou o céu, a terra, o universo, tudo que existe. Tudo foi criado através de uma palavra que saiu da boca dele. Então você não vai querer mais, vai aceitar mais certos tipos de lutas. Você não vai aceitar mais qualquer tipo de vida. Não, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Você vai falar: meu pai é o dono do ouro e da prata, eu não posso viver essa vida de bancarrotas. Você vai dizer: meu pai é aquele que mandou Jesus morrer naquela cruz, derramou o sangue para que a minha vida fosse completamente mudada. E você vai começar a profetizar e vai começar a querer viver o que a palavra diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tem coisa nova de Deus para você, tem uma vida nova de Deus para você, tem algo grandioso te esperando. Mas o que Deus espera hoje de você? Um arrependimento e um quebrantamento, um reconhecimento de que você precisa se posicionar. Porque, como eu falei, Deus quer uma cura integral para você, e não somente uma cura física. Jesus sabia disso. Jesus sabia a grandeza do Pai. E Jesus, ele não precisava de afirmação. Ele havia ouvido do Pai quando ele foi batizado por João: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você precisa entender: você é o filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer por você. Você não é qualquer pessoa. Você não está aqui para pedir favor. Você não está aqui para clamar
por homens por misericórdia. Você não está aqui para viver por favor de homens. Ei, você está aqui para reinar, governar e expressar a grandeza e a glória de Deus através da sua vida. E a minha pergunta é: quem é você em Cristo? Entenda algo essa noite. Muita enfermidade emocional nasce de uma identidade distorcida. Cada demônio embora. Um reconhecimento de que você não está aqui para pedir favor, vai mandar muita coisa embora. Porque o texto mostra algo poderoso. A terra continua produzindo. A questão é para quem? Entenda algo, a terra sempre vai estar produzindo. Ele diz, ela multiplica os seus produtos para os reis. Mesmo em cativeiro, a terra vai estar produzindo. Mesmo no deserto, a terra vai estar produzindo. E eu vejo uma verdade, um princípio espiritual aqui. A prosperidade sempre estará na mão de alguém. Diga assim, a prosperidade sempre estará na mão de alguém. Ou ela estará na mão pela obediência, ou na mão do inimigo pela desobediência. Eles reconheceram, a terra está produzindo para os reis. A terra está produzindo fruto para aqueles que estão governando sobre nós. Porque nós pecamos. Porque nós abandonamos os seus princípios. Nós abrimos mãos dos seus testemunhos. E por isso ela está produzindo. A sabedoria continua clamando, como diz o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Deus está o tempo todo clamando. Deus está o tempo todo pelas ruas. Deus está o tempo todo lá fora, clamando. Deus continua falando. Deus continua liberando oportunidades. Oportunidades sempre irão existir. Oportunidades são para todos. Deus quer, o desejo de Deus é que todos sejam abençoados. Deus continua gerando frutos. Mas a desobediência transfere colheitas. Entenda algo. A desobediência irá transferir a colheita. Se atentamente ouvires a minha voz e teres o cuidado de guardar cada um desses mandamentos que tenho proposto diante de ti, e guardares os meus estatutos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás a amassadeira, bendito serás a cria das vossas vacas, benditos serão os seus filhos, a tua descendência. A bênção de Deus está para todos. Todos aqueles que se submetem e obedecem. Então a desobediência transfere colheitas. Entenda algo essa noite. Isso é muito forte. Isso vai virar uma chave na sua vida. Muitas vezes não é o diabo roubando, é o desalinhamento entregando. Diga assim. Hoje está tenso, né, gente? Desculpe, mas é algo que vai virar uma chave na sua vida. Diga assim, muitas vezes, não é o diabo roubando. Diga assim, é o desalinhamento entregando. Muitas coisas, as coisas estão fugindo da sua vida por falta de um alinhamento com Deus, um alinhamento com a palavra, um alinhamento com o seu cônjuge, um alinhamento com as pessoas. Falta de alinhamento.
Mas diante de toda essa situação adversa, diante dessa escravidão, diante dessa falta de posicionamento, nós devemos tomar uma atitude, gerar um pacto. A palavra diz no versículo 38, eles fizeram um pacto com o Senhor. Os príncipes fizeram um pacto com o Senhor. Os levitas fizeram um pacto com o Senhor. E os sacerdotes fizeram também um pacto com o Senhor. Eles não fizeram apenas uma oração emocional, não. Eles não somente choraram, não. Eles fizeram um pacto. E todo pacto exige uma decisão. Como o filho pródigo lá em Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei. Irei com meu pai. Ele decidiu antes de sentir algo. Então hoje é uma noite de decisão. Hoje é a noite de você dizer, sim, Senhor, eu vou continuar ainda lutando por esse casamento, eu não vou abrir mão dele. Uma noite de você dizer, sim, Senhor, eu vou permanecer nesse ministério, eu vou me alinhar. Uma noite de você dizer, sim, Senhor, eu faço um pacto com o Senhor, eu vou colocar todo o orgulho de lado e eu vou perdoar. E talvez às vezes você vai ter que abrir mão de um valor financeiro para liberar esse perdão. Teve uma pessoa conhecida que, um amigo de muito tempo, cresceram juntos. E esse amigo pegou um dinheiro e terminou que se endividou e a quantia foi grande. E se afastou dele por causa disso. E Deus virou para ele e falou assim, filho, o que vale mais, o dinheiro ou a amizade que você tinha com ele? E ele chegou, procurou o seu amigo dele e falou assim, ó, nós temos amizade há muito tempo. E eu não quero que o dinheiro fale mais alto dos anos que nós vivemos, a amizade que nós construímos. Eu quero te perdoar toda a dívida, você não precisa me pagar. Mas eu quero dizer para você que o meu coração está alinhado a você, não por causa de um valor financeiro, mas é porque eu sou seu amigo. E o que você precisar de mim pode contar comigo. Não, mas eu estou certo, ele que está me devendo. Você vai querer continuar anos e anos querendo ser certo? Ou você vai deixar Deus trabalhar através da sua vida, você recuperar aquilo que o diabo, através do valor financeiro, roubou de você? Reconhecimento. Sim, Senhor, eu vou continuar amando, mesmo sendo desprezado. Eu vou continuar amando, mesmo vendo que meu pai tem uma preferência pela outra pessoa, pelo meu irmão. É os irmãos de Jacó, todos eles com ciúme de José. Os irmãos de José, todos com ciúme com ele, por causa da atitude do pai. E deixaram aquilo entrar no coração deles, ao ponto deles venderem o irmão como escravo. O irmão mais novo era Benjamim, na verdade. O segundo mais novo. E o pecado, ele cega as pessoas. A posição de querer estar certo em tudo vai cegar você. Eu imagino José sendo vendido, levado pelos ismaelitas
e falando assim: Judá, não faz isso não, Judá. Naftali, por que você está fazendo isso comigo? Ei, Gate, você me carregou no colo. Isso acontece quando não há reconhecimento de pecado, de arrependimento. Você é possuído pelo desejo de estar certo. Mas a cura começa quando você diz sim, no lugar onde você queria desistir. Quando você diz sim, Senhor, tudo isso veio porque eu permiti que um orgulho viesse ao meu coração. Tudo isso aconteceu porque eu abandonei o Senhor. Tudo isso aconteceu porque eu ainda não tenho uma experiência de vida, um encontro real com o Senhor. Vai chegar um momento que você vai ter que falar: Senhor, me perdoa, eu só estou aqui por causa de uma cura. Eu não estou aqui porque eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero satisfazer os meus desejos. E o meu desejo de hoje é ser curado. Meu desejo, Senhor, é ter o casamento restaurado. E depois que restaurar, eu vou embora. Porque eu venho para cá com um propósito. Ei, o propósito maior não é você receber a cura aqui nesse culto. O propósito maior é você ter um encontro com Deus. Porque quando você tiver um encontro com Deus, Ele vai mudar a sua vida por completo. Quando você tiver um encontro com Deus, você vai ouvir Ele falando no seu ouvido: ei, filho, esse é o caminho, andai por ele. Quando você tiver um encontro real com Deus, a dor vai fazer sentido. Porque você sabe que sempre haverá um amanhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Toda manhã de Deus vai trazer uma alegria para você. Então, não duvide, não fraqueje, permaneça firme. É o que eu falei, pregação, continue acreditando, continue dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou entendendo nada porque você pediu Isaac, mas eis-me aqui, Senhor. Reconhecimento, porque a vida é uma escolha. Eles fizeram uma escolha de reconhecer e se arrepender. Deus sempre coloca diante de nós uma decisão. Salmos 81, versículo 13, ele diz: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel me ouvisse. É certo que eu ajuntaria de todas as extremidades da terra, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, eu os protegeria. É isso que Deus quer fazer com você. Ei, para de ansiedade. Ei, vamos quebrar essa depressão. Vamos quebrar essa angústia. Esta noite eu estou ajuntando, eu quero colocar você debaixo das minhas asas. E eu quero mostrar para você que você terá segurança. É Deus te colocando e te pedindo uma escolha. Eis que ponho diante de você a bênção e a maldição. E Ele ainda dá a resposta. Ele dá a resposta do gabarito. Escolhe, pois, a bênção. Porque Deus sempre vai estar te orientando. Ele não quer que você erre. Foi o que Ele fez com Caim. Ei, Caim, o pecado bate à sua porta. Mas não seja influenciado pelo pecado. Cumpre a você dominar o pecado. Cumpre a você dominar o ego. Cumpre a você dominar o orgulho. A cura é uma escolha. Perdão é uma escolha. Obediência é uma escolha. Libertação é uma escolha. Quebrantamento é uma escolha. Vida de santidade é uma escolha. Vida em secreto com Deus é uma escolha. Uma vida de jejum é uma escolha. Uma vida de leitura na palavra é uma escolha. Tudo é uma escolha. Então, meu desejo
é que você reflita. E você comece a pensar hoje, quais são as áreas na minha vida que estão desalinhadas, que estão impedindo eu de viver esse milagre? O que levou aquele povo à escravidão, até então, foi a falta de reconhecimento que o erro não é Deus, era Deus. O erro era uma falta de posicionamento deles. Uma noite de você declarar a grandeza de Deus na sua vida. Uma noite de você chegar e dizer, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus se importa comigo. Deus preparou tudo que eu vejo aqui, ó, com o objetivo para me abençoar. E porque se Ele tem esse objetivo, a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer uma prova maior de que Deus quer te abençoar, do que Ele mandar o Filho dele morrer na cruz por você? Derramar o sangue dele? Então, comece a declarar a identidade que você tem em Cristo. Diga assim, em Cristo Jesus, eu sou abençoado, eu sou liberto. Diga assim, eu sou próspero. Diga assim, a minha descendência é abençoada. Diga assim, eu verei a bondade do Senhor nessa terra. Diga assim, eu verei a misericórdia do Senhor me acompanhando. Diga assim, eu verei e viverei e anunciarei as grandezas do meu Deus. Diga assim, para este tempo que eu fui chamado para viver uma vida no sobrenatural, através de um alinhamento. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eles estavam afligidos. Eles não transferiram a culpa para ninguém. Mas eles fizeram coisa rara que, como eu falei, eles reconheceram o erro deles. E por causa dessa postura, o ciclo de escravidão ali foi quebrado. Talvez hoje vai ser um dia, uma noite que você vai ter que se posicionar. Eu me lembro aqui, uma vez que eu estava ministrando numa célula. E no final do culto, no final da administração da célula, a pessoa me procurou e falou assim, Paulinho, a primeira coisa que eu vou fazer, quando sair daqui da frente de todo mundo, eu vou ligar para o meu irmão. Meu irmão fez algo comigo. Isso gerou uma dor profunda. E tem 10 anos que eu não falo com meu irmão. Mas ele falou assim, eu vou fazer o melhor, vou ligar agora para ele. E ele ligou para o irmão dele. Uma pessoa que estava na igreja. Uma pessoa que ficava levantando a mão. Uma pessoa que ficava dizendo que Deus era o Senhor na vida dele. Mas estava presa. Uma prisão interna. E queria que Deus o abençoasse. E talvez você esteja numa situação dessa aqui no Culto Souza. A única coisa que te impede a você viver o seu milagre é uma falta de perdão. Reconhecer que você precisa deixar esse orgulho de lado. E você virar para o seu irmão e falar assim,
Você é osso do meu osso, você é carne da minha carne. Nós somos irmãos. Não haja contenda entre mim e você. Ou talvez você tenha que pedir perdão e um arrependimento, um quebrantamento pela omissão. Eu conto isso para as pessoas. Eu tenho saudade grande da minha avó. E enquanto ela era viva, minha avó morava na Ceilândia. Eu era empresário. Uma vida louca, corrida. 80 funcionários. E de vez em quando eu chegava, virava para a secretária: ó, não me ligue. Não adianta você ligar no meu celular que eu não vou atender. Se tiver algum pepino, quando eu chegar eu resolvo. Mas não adianta você me ligar nas próximas horas. Eu ia lá na minha vozinha, chegava lá e falava: ô vó, como é que a senhora está? Ô meu neto, estou bem. A senhora está precisando de alguma coisa, vó? Estou não, meu filho. Vó, a senhora está precisando de dinheiro? Eu dou dinheiro para a senhora. Ela levantava o colchão, ela escondia dinheiro debaixo do colchão. Aqui, meu filho, ó, o dinheiro aqui. E eu até brincava: vó, acho que é a senhora que tem que emprestar para mim do que eu emprestar para a senhora. E eu falava assim: a senhora precisa de remédio, comprar algum remédio para a senhora? Ela pegava a caixinha: não, está aqui, meu filho, tá os remédios todos aqui. Só precisa de alguma fruta, vó? Não, meu neto, preciso não. Mostrava lá a fruteira. E uma boa conversa, a senhora precisa? Ela abriu o sorriso: ah, isso eu preciso. E eu ficava horas e horas e horas conversando com a minha avó. Ela ficou doente. Nós fizemos um turno. Eu normalmente ficava sempre à noite com ela. E aí eu saí à noite, minha tia ocupou o turno da manhã. E no final do dia, ela partiu. Mas o que ela falou na última fala dela com a minha tia, ela falou assim: diga para o meu neto querido que eu vou ter muita saudade das conversas que nós tínhamos. E a minha pergunta é: qual foi a última vez, se a sua avó é viva, seu avô é vivo, seus pais, tem quanto tempo que você foi visitá-los? 10 dias? Um mês? 2, 5, 10? É necessário a gente fazer um pacto de arrependimento se nós queremos ser curados. É necessário fazer um pacto de posicionamento se você quer de fato que Deus mude a sua vida e a sua história. Sem pacto, sem quebrantamento, sem arrependimento, não vai haver cura. Eles reconheceram. E o meu convite essa noite para você é: reconheça o que precisa ser alinhado para que você possa viver a bondade de Deus na sua vida. Por um instante, feche seus olhos. Por um instante, deixe o Espírito Santo falar com você. Ore nesse momento, pedir por uma cura emocional. Ore nesse momento para que Deus tire os traumas que estão te impedindo de se arrepender, de se quebrantar. Ore para Deus para que Ele possa curar e restaurar os relacionamentos que até então estão rompidos na sua vida. Ore para Deus pela cura física como sinal de no alinhamento seu com Ele. E comece a declarar que quando há um arrependimento genuíno, Deus vai responder com a restauração que você precisa.